Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos, bem-vindos a esse canal. Essa é a Hora da Reforma, e concernente ao título desse canal, o assunto será apropriado e trataremos especificamente do momento em que vivemos em relação às necessidades da igreja nessa atualidade. Eu quero falar nesse vídeo sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque é um tanto controverso porque todas as pessoas que deles falam, elas estão dentro de um contexto de subjetividade, não falam como sendo uma autoridade. No meu caso, eu sou um doutor da palavra, um ministério descrito em Efésios 4, e esse ministério trata especificamente de conhecimento. Então, portanto, eu sou uma pessoa apta para falar sobre assuntos espirituais. Mas vamos lá. O livro de Enoque, ele é um livro que é Bíblia. No entanto, ele não entrou no canon, né, por conta de interesses escusos, né, onde os judeus estavam sendo acusados de assassinato do Messias, que eles tanto esperavam. E devido a isso, né, porque eles pegaram ali o corpo de quando o Senhor Jesus ressuscitou, eles disseram o seguinte, né, para os soldados: digam que eles roubaram o corpo de Jesus e coisa e tal, né, tudo a fim de não deixar que a crença viesse, que reconhecer, né, a Cristo como o Messias dele. Então, como eles estavam sendo acusados, né, formalmente ali a classe religiosa de ser assassina, então o livro de Enoque seria aí, né, um livro que pautava exatamente, né, ele dava exatamente aí que o Messias surgiria ali. E a escritura, no caso, que é o livro de Enoque, estava dizendo que eles mataram o Messias. Então não seria bom reconhecer o livro de Enoque, uma vez que o livro de Enoque endossava, né, esse assassinato por parte da classe religiosa, né, que eram os sacerdotes, os pastores naquele momento, eram eles. Então, agora, outro problema, né, que as pessoas encontram é o seguinte: eles dizem que o livro de Enoque foram escritos muito tempo depois aqui, né, depois de Cristo e coisa e tal. Alguns dizem, né? Mas você vê que o achado, né, dos escritos dele, eles dão um tempo impreciso, porque já encontram-se escrito em línguas, né, que são aí mais antigas, né? No caso aí da Grécia, né, e de outras línguas quais eles foram achados, etíope. Então, você veja bem, o Enoque é o sétimo depois de Adão. Considerando que o livro de Enoque, você tem na descrição do livro de Enoque, o qual eu já verifiquei todo, não existe sequer um erro teológico, porque ele está em consonância absoluta, em total harmonia com a Bíblia, ele vai dizer que existem livros no céu, nos quais são escritos ali os livros das obras, né, que são anotadas tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, e estas coisas. Então você vê que ele é o sétimo, e lá no céu já tem livro. E tudo que o apóstolo João, o profeta João Batista, o qual foi o último profeta da lei, ele vai dizer ali, acho que no capítulo 3, versículo 27, que o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. Concernente às línguas que nós temos na face da terra presente, todas elas foram demarcações de Deus. Elas servem para especificar, para demarcar o território do país onde ela é falada. E isso é uma determinação divina. Então, veja bem, como é que, né, você pode se considerar que a partir da Torre de Babel, dentro desse contexto santo onde nós cremos na Bíblia, né, que Deus criou a língua, mas Deus não poderia antes criar a escrita. Deus não poderia antes dar ao Enoque a inteligência de criar, né, vamos dizer, um sistema de caracteres pelo qual ele pudesse escrever. Uma vez que no próprio livro ele falava, né, língua de homens, língua dos anjos e coisa e tal nesse sentido.
Então, é um absurdo o homem dizer que a escrita foi um marco a partir de determinado ponto da história da humanidade, sendo que você tem um livro exatamente em consonância, em harmonia absoluta, total com a palavra de Deus. Agora, o assunto dos anjos que difere tanto, porque os teólogos, eles são dogmáticos, eles não aceitam sexo entre mulher e anjos, o que houve de fato, né? Porque os povos, né, aquele contingente, as cidades, melhor dizendo, que eram formadas ali por gigantes, né, você não vai encontrar na Bíblia uma descrição de giganta. Então eles necessitavam da mulher para delas gerarem os gigantes, né, os filhos deles. Então, era por isso que isso era ilegal, porque eles mesmos não geravam, porque se trata de uma aberração. Então, você veja bem, o livro de Enoque trata especificamente disso. Todas as coisas corroboram, né, a Bíblia mesmo, né? Se você for pesquisar nos meus vídeos os anjos de Gênesis 6, você vai ver ali que a Bíblia ela corrobora com isso, e os pastores não têm como ligar os ramais da comunicação. Então eles não conseguem interpretar a Bíblia unicamente por ferramentas terrenas, que é a teologia que eles lhe dá, que eles ganharam do anticristo. Então você tem ministros que devem ser usados para tratar sobre questões específicas dentro da igreja. E no caso do livro de Enoque, no conhecimento, esse caso cabe aos doutores e não aos pastores, né? Nós temos funções, vamos respeitá-las. Mas isso está um pouco distante do entendimento da classe aí evangélica, né? Os quais eles dizem detentores da verdade e aí se acham fundados na verdade, né? Quando na realidade a Bíblia diz que eles, né, nessa verdade, né, fazendo milagres e curas e maravilhas, serão destruídos. Então, o Evangelho ele consiste em mandamentos, ele consiste em obediência e não em subjetividade. Cabe respeitar os ministros. Então, o livro do Enoque ele precisa ser inserido urgentemente à Bíblia. Nós precisamos deixar os demais ministros exercerem o seu ofício. Nós precisamos ouvir o evangelista, nós precisamos ouvir o profeta, nós precisamos ouvir, né, deixar os pastores trabalhar. Mas os pastores são incomodados pela liderança. Essa liderança gananciosa, ela está atrás de dízimo, atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás do primado, né? Que é a honra de ser ali o governante, coisa e tal. Porque Deus, ele divide o seu poder. Veja bem que ele divide o poder com Cristo, né? O Senhor Jesus diz que tudo que é do Pai é dele, tudo que é dele é do Pai. E quanto à igreja, o dono dela é Cristo, né? Deus deu a ele. Então, ele divide esse poder com os ministros. Mas o pastor, o anticristo chegou para eles, não, você é que tem que mandar aqui dentro, ninguém mais manda acima de você. Então, vocês não sabem, a igreja de hoje não sabe diferenciar que cada ministro tem a sua função, cada ministro deve exercer o seu exercício e são específicos, são especialistas, são peritos naquilo que Deus levanta. Então eu posso falar com propriedade, eu posso falar como perito que o livro de Enoque ele é a Bíblia. O livro de Enoque precisa ser inserido, nós precisamos abrir o canal. Eu creio que há homens preparados para este momento. Esse canal é muito novo e a partir de agora eu sei que as coisas vão começar, né, a surgir, porque o que eu estou falando aqui as pessoas não cogitavam em seus corações. Você imaginar que o homem é o criador da escrita e da língua é você dizer que a Bíblia não existe, é você dizer que Deus ele é um incompetente, ele é um incapaz. É você negligenciar a presença de Deus. Porque foi Deus que deu a Enoque a capacidade de criar um sistema de caracteres dentro daquela língua que naquele tempo era única. Né? E ele escreveu esses livros aí, né, com o material que ele tinha, e aquele livro foi sendo escrito, porque o que estava ali era muito sério, e esse livro chegou até nós. De forma que a Bíblia chegou até nós, o que os apóstolos escreveram até nós, e naquele tempo, né, as coisas também eram precárias, e no entanto chegou até aqui. Por quê? Porque é a palavra de Deus, porque Deus é poderoso para fazer chegar até nós a palavra dele, entende? Então, o livro de Enoque não é um livro pseudoepigráfico.
O livro de Enoque, ele foi escrito pelas próprias mãos de Enoque e ali por Matusalém e algumas pessoas ali. Então, como consequência daquilo, o segundo livro de Enoque, ele não existe, não chegou até nós porque o primeiro livro é inspirado, né? O segundo livro foi alguma coisa que aconteceu ali, eu acho que sem muita relevância como palavra de Deus, né? Alguma coisa relacionada à descrição de alguma coisa. Mas o segundo Enoque, ele não é inspirado, ele não é de Deus, mas o primeiro é. O primeiro é absolutamente, está em absolutamente consonância, em harmonia com a Bíblia, e você precisa ler o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele não corrobora, ele não é conivente com o sistema da Terra globo, ele não é conivente, tá? A ele foi dado aí o conhecimento de como o Sol girava, de como a Lua girava, né? De como as estrelas estão em movimento, né? E são eles que estão e não a Terra, né? Porque eles passeiam ali. Então veja, se você for ler o livro de Enoque, por que você não vai entendê-lo? Porque nesse momento em que nós estamos vivendo, as filosofias do engano do diabo, a pseudociência do anticristo está dominando, né? Inclusive os nossos altares com a teologia, onde você crê num Deus trino, né? Sem a Bíblia dizer que Deus é trino. É muito perigoso isso. E você crê piamente que Deus é trino, que Deus é uma trindade, vindo de homens que não têm capacidade para exercer, para dissertar sobre teologia. Isso é muito perigoso, isso é muito especulativo. Eles não são uma autoridade específica para tudo. O pastor não faz tudo na igreja. Ele tem que agir dentro de um campo específico para aquilo que Deus levantou, né? O pastor não pode impedir que os profetas, que os doutores e que os evangelistas venham a exercer o seu ministério, porque esses homens recebem revelação. Então, o livro de Enoque, ele vai tratar sobre os gigantes, ele vai tratar sobre coisas específicas, né, sobre a criação de Deus, e ele prevê ali, no final do livro de Enoque, ele vai prevendo tudo o que aconteceria, até mesmo o Apocalipse, né? Ele trata de tudo isso aí, ele vê ali o Messias, né, o chifre no cordeiro, e os pastores matando ele. Ele vê um momento em que os planistas revolveriam a terra, né? Que essas pessoas que venham a questionar o sistema de ensino, a pseudociência, que diz que a Terra é um globo e que o Big Bang é a causa de tudo isso. Então, questionar isso é ir contra o sistema, é você ser taxado de retrógrado, né? Quando a Bíblia ela não reforça isso, ela não te dá a Terra como um globo. O ponto mais forte, onde as pessoas citam que a Terra é um globo, é quando eles dizem que Deus se assenta na redondeza da Terra, né? No globo, na redondeza não, no globo ali em cima. E ele está realmente em cima do domo. E eu não tenho nenhum problema em concordar que a Terra seja um globo. Absolutamente não tenho problema em concordar que a Terra seja um globo, desde quando você considera a estrutura dela. Porque ela tem um domo e a parte de baixo nós não sabemos, mas vamos dizer que ela seja redonda também. Então não tenho problema em concordar com isso. Mas no demais que a estrutura da Terra globo diz, isso eu discordo. Então ela pode ser um globo dentro da sua estrutura, o domo, ok? Em forma de cúpula, isso é evidente, mas o centro da Terra, ele é um aquário invertido. No entanto, no livro de Enoque ele vai deixar claro isso, a superfície das águas vai deixar claro isso, né? Porque a ciência, dentro da ciência empírica, e é o que conta a verdade, a água não faz curva. Então, você que questiona, vá dentro da ciência e encontre a água fazendo curva, dentro de níveis considerados, não num pingo d'água, aí não, aí é covardia, ok? Mas observe uma piscina, observe um lago. Então, a água dentro da ciência não faz curva, a água de diante dos olhos não faz curva. Apesar de, cientificamente, dentro da física quântica, você não ter nenhuma possibilidade de repetir, né, esse experimento, fazer um experimento onde você replique
essa situação aonde teoricamente se acredita, né, se pressupõe que a água faça curva, porque nós estamos diante de uma substância diamagnética, a qual é a H2O, a água, que ela repele um campo externo. Então, isso está comprovado nos números quânticos. Então, como que uma substância diamagnética pode ser atraída por um campo, né? Nós estamos falando de uma impossível situação científica. Então, as pessoas não conseguem entender isso porque elas não têm conhecimento, elas não têm base para estas coisas. Mas vamos lá. Então, isso envolve todo o livro de Enoque. Por isso que as pessoas não entendem, porque a verdade está oculta, né? Porque houve gigantes na terra, porque os anjos de Gênesis 6 copularam com mulheres, e aí surgiram os gigantes, né? E eles não morreram com o dilúvio, e depois eles continuaram a produzir gigantes, né? Copularem com as mulheres, e construíram as pirâmides. Então essa verdade é tirada da igreja. Por que que isso ele é de certa forma negligenciado, né? Por quê? Porque não a classe dos ministros, que são os pastores, os quais mandam na igreja, eles não têm uma capacidade espiritual pela qual Deus possa revelar tais mistérios. Então, quando se levanta um ministro igual a mim, que é doutor da palavra, que pode tratar mais especificamente sobre o caso, aonde Deus dá a ciência, né? O Paulo também diz isso, né? Olha, eu posso ser rude no falar, né? Eu posso não falar muito bem. Contudo, eu não sou rude na ciência. Contudo, eu não sou rude no conhecimento. Eu posso não ter uma oratória perfeita, mas aquilo que Deus me deu é imbatível, né? Quando nós falamos, quando nós sentamos e conversamos a respeito. Então, o que impossibilita o livro de Enoque de entrar hoje diante dos pastores, né, pelo conceito dos pastores, é a não compreensão da verdade que está como fundamento de todas as coisas. Nós precisamos de um concílio que venha resolver essas situações. No entanto, fica muito confortável, né, para os pastores eles não terem essa necessidade de realizarem um concílio. Mas eu conclamo um concílio, eu deixo aberto agora, eu estou convocando um concílio e eu sei que ele acontecerá no momento certo, aonde nós teremos aí ministros, né, de diferentes ministérios, né, porque não é só o pastor ministro dentro da igreja. Então nós vamos pegar homens capacitados para fazer tais coisas. Condição financeira não tenho, mas a condição espiritual, esta sobrepuja a subjetividade, essa sobrepuja aí os conceitos do homem. E está dentro de uma vontade de Deus, e Deus não precisa pedir licença para você, ou seja, para qualquer pessoa, para fazer com que a vontade dele se estabeleça dentro da terra. Você está vivendo dentro de um momento escatológico, onde Deus fará as suas coisas e te surpreenderá. Certamente te surpreenderá. Então nós precisamos de um concílio, onde tenha todos os ministros, né? Só o apóstolo que não pode comparecer, mas vamos lá. Nós vamos fazer essa obra, nós vamos colocar o livro de Enoque na Bíblia novamente, isso acontecerá. E nós vamos conclamar as 5 virgens, as que são prudentes, a guardarem todos os mandamentos, a respeitarem a palavra de Deus. Então, a concernente ao livro de Enoque, fica aí, e Deus deu a ele a escrita. Ele é o primeiro acadêmico na Terra, tá? Foi ele quem deu a primeira escrita aí, foi ele que escreveu, e isso foi traduzido aí nas línguas que vieram depois da Torre de Babel, que aconteceram, né? Por isso que o livro dele foi encontrado aí em várias línguas. Fica com Deus, esse é um conhecimento que enriquece aí os cristãos, que se você puder dar seu like, puder se inscrever no canal, eu agradeço, porque nós trataremos aqui sobre assuntos como esse, sobre assuntos de mistério da Bíblia, e se você quiser enriquecer no conhecimento, se você quiser crescer na graça, fica aqui nesse canal aqui, assiste os vídeos que você vai crescer no conhecimento.
Fica com Deus, Deus abençoe.